Joel confirmando que teria cura, mudança na história do Eugene, tatuagem da Ellie, cenas que foram cortadas, Ellie no espaço. Nesse vídeo vamos comentar 40 detalhes no 6º episódio de The Last of Us. Então, vamos nessa! Porque eu te amo de um jeito que você não entende. Fala pessoal, eu sou o Pedro e primeiramente eu peço perdão pela minha voz. Eu acordei hoje com uma baita dor de garganta, eu acho que eu tô com amidalite, mas vamos nessa. O episódio foi dirigido por Neil Druckmann, que é um dos criadores e diretores dos 2 jogos de The Last of Us, além também de ser showrunner aqui da série. Se chama O Preço, referenciando o preço que o Joel pagou pelas mentiras que ele disse, e tá atualmente com essa nota no IMDb. Esse aqui é o 2º episódio que o Neil Druckmann dirigiu. Ele também dirigiu o 2º episódio da primeira temporada. Mas além de dirigir, ele também trabalhou no roteiro junto com Craig Mazin e com a Hayley Gross. A Hayley que também escreveu a história do 2º jogo. E como eu já tinha pincelado no vídeo de análise, eles terem trabalhado no roteiro aqui desse episódio vai acabar sendo muito importante para a cena da sacada. Mas já já eu chego lá. O episódio abre mostrando o jovem Tommy, o jovem Joel e também o pai deles. Essa é uma cena nova que não tem no jogo. E como vimos, eles moravam em Austin, no Texas, o mesmo lugar que vimos eles lá no começo da primeira temporada. E pode ser viagem minha, mas vocês repararam que quanto mais a Ellie ia crescendo, mais ela usava roupas parecidas com o Joel? Porque repara só, o Joel mais jovem estava usando uma camisa branca por baixo e uma camisa quadriculada por cima. E depois, quando a Ellie cresceu, ela usa basicamente as mesmas roupas que o Joel. Eles revelaram que o nome do ator do pai do Joel é Javier Miller. Ele foi interpretado pelo ator Tony Dalton, que foi o espadachim em Hawkeye e agora também em Demolidor Renascido. O pai do Joel usava o mesmo relógio que vimos o Joel usando aqui na história. Ou seja, esse relógio ele herdou do seu pai. E o fato dele ter continuado com o relógio do pai mostra que nessa conversa ele o perdoou. Mesmo sabendo que o seu pai cometeu erros, ele o perdoou. O que faz uma conexão bem interessante com a relação dele com a Ellie que vimos na cena da sacada. E eu gostei da cena justamente por isso, que faz um círculo aqui nesse episódio. O pai do Joel falhou com ele e também falhou com Tommy, até dando o exemplo que ele batia nos dois. E mesmo o Joel não batendo na Ellie, ele falhou com ela. Mas aí, quando eles pararam e conversaram, eles se entenderam. Assim como no passado, o Joel fez com seu pai. Falando na cena da sacada, no jogo, essa é a penúltima cena da história. Mas como eles já usaram aqui, esse tem grande chance de ser o último episódio que veremos o Pedro Pascal como o Joel, já que eles usaram todos os flashbacks aqui nesse episódio. Beleza, tem uma coisa ou outra que foi cortada, mas foi cortada e não quer dizer que vai aparecer no futuro da história. Então, teoricamente, esse aqui foi a despedida do Joel da série The Last of Us. Eu espero que no último episódio da série eles coloquem uma nova cena do Joel com a Ellie, até para fechar o ciclo, já que a história começou com o Joel e terminou com a Ellie, mas também, eles não esqueceram do Joel até no último momento, sabe? Mas considerando que isso talvez não aconteça, esse aqui foi o último episódio que vimos o Pedro Pascal, a última vez que vimos o nome dele na abertura e a última vez que vimos Joel e Ellie ali juntos no final. Cerca de 2 meses após os eventos da primeira temporada, vimos o Joel trocando brinquedos de criança por bolo. Quando vimos ele falando com o Seth tem vários quadros de cerveja ali no balcão. E de curiosidade, a cervejaria Boulevard até fez uma parceria com The Last of Us para promover o 2º jogo. E o Joel cita que ele era um contrabandista, já que esse era o trabalho dele lá no primeiro jogo. O Joel também pega um pedaço de osso para ajudá-lo a fazer o violão para Ellie. Esse é o mesmo violão que ele pega para trocar as cordas lá no primeiro episódio e também o mesmo violão que vimos o Joel tocando no começo do 2º jogo. Essa cena dele fazendo o violão não tem no jogo, mas sinceramente eu gostei. E no jogo, a cena que vimos o Joel com o violão, ele conta para o Tommy tudo que ele fez no hospital. Na série, o contexto foi bem diferente, então aparentemente o Tommy não sabe. Mas eu acho que eventualmente a Ellie vai contar para ele, até porque o Tommy, merece saber. Agora, uma cena que tem na série, mas não tem no jogo, é a Ellie depois de queimar o seu braço. Pra quem não lembra, ela fez isso para disfarçar a sua mordida. E foi fofo ver o Joel sendo todo paizão ali com ela. Só que agora ela vai ter que fazer outra queimadura
porque, né, ela tá imparável. Ali na porta do quarto da Ellie, temos essa foto do Kurt Cobain, já que a Ellie é uma grande fã de Nirvana. Na escrivaninha, ela tem uma fita do a-ha, que fez a música Take On Me. Tem mais fitas que não dá pra saber exatamente do que se tratam. Ela deixa sua faquinha da mesma forma que ela deixa no jogo. Tem vários desenhos na parede e também ali embaixo temos o seu caderno de desenhos. Lá no primeiro episódio da primeira temporada, o Joe fala que vai trazer um bolinho pra celebrar o seu aniversário. Ele acaba esquecendo e a Sarah, né, até chama sua atenção. Mas aqui não. Ele não esqueceu o bolo da Ellie e até trouxe bolos diferentes. E eu achei isso interessante. Eles montaram os flashbacks em torno dos aniversários da Ellie. Aí todo ano tinha alguma coisa nova acontecendo. E falando de aniversário, quem também tá de aniversário é a maior escola de tecnologia do Brasil, a Alura. E para comemorar que eles estão fazendo 12 anos, as matrículas estão chegando até 28% de desconto. A Alura é o melhor lugar para você estudar tecnologia. Eu indico a Alura porque eu uso a Alura, eu estudo na Alura e eu tô falando funciona porque tá funcionando comigo. Recentemente eu fiz um curso de ChatGPT. Eu venho comentando sobre a IA, eu indiquei imersão nas últimas semanas, eu fiz também a imersão e, cara, a IA tá me ajudando muito no meu dia a dia. Eu mando os comandos ali, ela me entrega exatamente o que eu quero saber e, bum, eu coloco em prática e quando você vai ver, cara, ela poupa muito tempo. Mas se você não sabe fazer isso, não sabe como mandar os comandos, o que fazer, o que pedir pra IA, na Alura você vai aprender. Mas beleza, agora se eu usar IA, mas eu não sei editar fotos, o que eu faço? Bom, você vai na Alura, vai na escola de UX Design, que lá vai ter o curso de Photoshop, para você aprender a editar fotos. Quer editar vídeo? Tem um curso de Premiere. Quer aprender a fazer animações? Vai também ter o curso dentro da Alura. E o melhor, você não precisa pagar nada mais por isso, porque com apenas uma matrícula, você tem acesso a todos os cursos dentro da plataforma. Aí com tudo que você aprendeu, você monta um portfólio, coloca no final ali, ó, que tem um diploma da Alura, porque sim, a Alura dá certificado de conclusão e agora você pode começar a procurar trabalhos. E detalhe, você aprendeu tudo isso aí no conforto da sua casa. Se você ainda não é aluno, cara, aproveita essa chance. É só escanear o QR Code ou clicar aqui no primeiro link da descrição, porque essa promoção com 28% só vai até o dia 23 de maio essa semana. Então corre, se matricule e comece a estudar hoje mesmo. Voltando ao bolo da Ellie, até comentaram no meu vídeo analisando o preview do episódio 6 que ter um bolo seria um furo de roteiro, já que no universo da série o fungo se espalhou pelo mundo através da farinha. Mas sim, é verdade, mas não quer dizer que todas as farinhas do mundo estejam contaminadas. Tem algumas farinhas que estão seguras, como é o caso, né, da farinha do Seth, que ele usou para fazer o bolo. Mas além do bolo, o presente mesmo é o violão. Antes do Joe dar de fato o violão para Ellie, ela pede para ele tocar e cantar Future Days do Pure Jam. A cena em si é basicamente igual ao jogo, a única diferença é que lá é de noite e aqui é de dia, então alguns diálogos mudam, mas nada demais. E claro, a maior diferença em si é que o Troy Baker canta muito bem e o Pedro Pascal nem tanto. Mas pelo menos eu me senti representado, porque eu sou Pedro, eu sou latino e também não sei cantar. Então, Pedro Pascal, tamo junto, o que vale é a intenção. O curioso é que na história de The Last of Us, o Joel ensinou a Ellie a tocar violão, mas na vida real foi ao contrário. A Bella Ramsey, ó, toca violão desde criança. Então, quando chegou a hora do Pedro Pascal se preparar, quem ensinou ele a tocar foi justamente a Bella Ramsey. No próximo aniversário, o Joe leva a Ellie no museu. No caminho até lá, eles ficam conversando, a Ellie confunde uma miada com ninhada, ela fica ali tentando adivinhar. É a mesma conversa que eles têm lá no jogo. Lá, inclusive, eles até mergulham para chegar no museu. Só que a segunda conversa do Joe falando que a Ellie combina com o Jesse e a Ellie, tipo... mais ou menos. Não acontece agora, e sim no segundo flashback, onde Joe e Ellie entram no casarão e encontram vários infectados. Mas como toda essa parte foi cortada, eles adaptaram e colocaram aqui nesse começo. Mas falar, o que mais chamou atenção nessa cena foi a mochila do Joe. Cara, a mochila dele literalmente caindo aos pedaços. Repara só, ele colocou várias fitas ali pra segurar, colocou fitas na alça pra tampar buracos. Chegando no museu, a Ellie fica toda boba vendo o dinossauro, sobe lá, fala um palavrão
e faz exatamente o que ela faz lá no jogo. Lá, inclusive, ela desce do dinossauro, bum, pulando e tudo, tá? E de curiosidade, eu joguei The Last of Us 2 vezes antes desse ano, que eu rejoguei pra me preparar pra segunda temporada. E nas 2 vezes que eu joguei, eu não sabia que podia subir no T-Rex. Eu só descobri que podia vendo essa cena lá do trailer. Cara, pois é. Agora, uma cena que a série infelizmente cortou foi todo o primeiro piso do museu. No jogo, quando o Joe e Ellie chegam, eles encontram primeiro vários esqueletos de dinossauros, encontram um panfletinho pra conseguir se guiar e saber quem é quem, sabe? Eles ficam conversando sobre isso, o Joe comenta que gosta de Jurassic Park, mas não gosta do segundo filme. Só que, no terceiro episódio, quando a Ellie vai lá na casa do Joe e vê o seu antigo quarto, ali em cima da escrivaninha tinha um chapéu. E esse é o mesmo chapéu que ela pega lá no jogo, justamente nessa parte do dinossauro. O curioso é que eles gravaram toda essa parte ali no museu, vendo os dinossauros, mas por algum motivo eles acabaram cortando. Aliás, como agora vai ser o novo Jurassic World no começo de julho, vocês teriam interesse num mega resumão da franquia Jurassic Park, resumindo os 3 filmes e também os 3 de Jurassic World, pra se preparar pro 4º filme. Assim, eu quero muito fazer, eu sou muito fã de Jurassic Park, mas pô, esse vídeo vai dar um trabalho absurdo. Então, se você tem interesse mesmo de ver, comenta aqui embaixo só pra eu saber e já começar a me planejar. Agora, voltando às cenas iguais, quando eles chegam no planetário, a Ellie fica toda boba vendo os planetas, fica ali girando, uma cena igualzinha ao jogo. Outra parte igual é a Ellie entrando na espaçonave. Primeiro, o Joe diz que ela precisa de um capacete, então ela vai lá e pega especialmente o do traje Gemini. Eles entram, o Joe dá pra ela uma fita de decolagem, aí ele conecta com os fones de ouvido, fica na imersão como se estivesse voando de verdade. Essa cena, além de uma adaptação excelente, foi uma cena muito linda de se ver. O Joe até cita a Apollo 15. A Apollo 15 que levou o primeiro carro para a Lua. Não é um carro, vocês estão vendo aí, mas vocês entenderam o meu ponto. Até referenciando porque no jogo, do lado ali dos planetas, temos justamente uma réplica desse carro. Mas aqui na série não teve. Outra coisa que só tem na série é o Pedro Pascal chorando vendo a Ellie todo feliz. No jogo, o Joe, cara, vou ser bem honesto, é mais casca grossa, mais duro na queda, ele não chora, mas aqui o Pedro Pascal acabou chorando. E assim, não é confirmado, mas eu tenho quase certeza que esse choro foi improviso. Na saída do museu, a Ellie encontra alguns vagalumes e fica ali com cara de gol contra. Ela tinha se esquecido dos vagalumes, mas aí bateu a bad. No jogo, essa parte vai ter um pouco mais além. Ele ficou explorando uma outra área do museu, a Ellie encontra algumas coisas meio estranhas, encontra um bilhete e encontra uma parede com símbolos vagalumes e escrito mentirosos. No próximo aniversário, o Joe leva um bolo de chocolate pra Ellie. A Ellie, que enquanto isso tava ali brincando com a Cat. A Cat é a ex da Ellie. Ela, inclusive, até apareceu no primeiro episódio. As duas tiveram um caso. Foi nesse período, né, que ela fez a tatuagem. No jogo, a Ellie tinha uma foto da Cat tatuando ela, mas aqui a gente vê mais ou menos isso acontecer. Agora, no quarto da Ellie, temos algumas coisas interessantes. Ela tem um pôster do Nirvana, outro do Radiohead, uma foto da nossa saudosa estrela, um pôster do Weezer, do Fox 20, do Pearl Jam, um do Saved Starlight, outro com pedido de like. Então, pô, deixa o like que me ajuda demais. E se você é novo aqui no Good Nerd, já se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho, porque o episódio 7 tá chegando. Promete ser o episódio, eu tô muito ansioso e claro, vai ter muito vídeo aqui no canal. Falando no quarto da Ellie, a Ellie ter aqui um quarto na casa do Joe, pelo menos um pouco no passado, é uma mudança quando comparado ao jogo. Eu só vou perceber isso agora, porque no jogo, desde o começo, a Ellie morava ali na garagem da casa do Joe. Aqui não, aqui ela morou por um tempo dentro da casa do Joe, tinha ali o seu quarto, mas como ela cresceu e queria mais privacidade, ela se mudou lá pra garagem. Quando as coisas se acalmam, o Joe finalmente vai lá e vê a tatuagem da Ellie. Ela tatuou uma mariposa para esconder, né, a sua marca de mordida. Mas na verdade o significado vai muito além disso. A mariposa lembra muito um vagalume. Então a Ellie andar com essa tatuagem é como se o Joe ficasse constantemente vendo um vagalume e lembrando do que ele fez. Fora que também a mariposa significa morte e compulsão, que tem
tudo a ver com a relação dos dois com os vagalumes. Quem explicou isso foi o próprio Neil Druckmann quando saiu o segundo jogo. Eu vou ser honesto, eu tô gravando esse vídeo antes de sair o episódio, e eu prevejo que a galera vai começar a chiar que a Ellie começou a suspeitar do nada do Joel, tá tudo errado. Mas não, calma, não foi do nada. Desde que a Ellie viu os vagalumes, isso mexeu com ela. Ela passou a se questionar sobre o que aconteceu, começou a unir A com B, começou a ter perguntas e ela deu o direito da dúvida. Ela apenas queria conversar e tirar limpo com o Joel. Mas aí no dia que ela queria fazer isso, deu no que deu. Aqui na série foi de forma mais natural, mas no jogo ela começa a desconfiar de maneira mais objetiva, digamos assim. Porque é o seguinte, no primeiro flashback, ela encontra algumas mensagens de pessoas que morreram infectadas, encontram, isso aí dos vagalumes, e depois, quando ela encontra o casal Adam e Sidney, ela começa a se questionar. Pô, eu nunca conheci ninguém imune, nunca ouvi falar de outra pessoa imune. Aí ela foi juntando as peças. Lá no segundo jogo, o flashback começa com Tommy ensinando a Ellie a atirar de sniper, que já vimos, aqui no primeiro episódio, e depois vimos Joe e Ellie saindo para patrulhar pela primeira vez, sendo esse momento que o Joe finalmente libera a Ellie para começar a patrulhar. E a mesma coisa rola aqui na série, e vimos os dois saindo para a primeira patrulha. Agora que vem a maior diferença, porque no jogo eles vão para um casarão, encontram vários infectados, um baiacu, mas aqui não. Aqui eles saem para patrulhar de boa, talvez eles até poderiam ir pro casarão que nem no jogo, mas não. Eles param para ver o que rolou com o Eugene e com o Adam. O Adam a gente nem viu, o coitado foi de Vasco antes deles chegarem. E o Adam parecer morto é uma referência ao jogo, porque lá, Ellie e Joe encontram os corpos de Adam e Sidney. Eles eram um casal que moravam em Jackson, saíram para ajudar mais pessoas e, deu ruim. Então o Adam tem no jogo e também tem aqui na série. Mas pelo menos eles encontram o Eugene. Mas infelizmente o Eugene já tinha sido mordido. No jogo, o Eugene é bem diferente. No jogo, o Eugene morre de derrame um pouco antes dos eventos da história. Então só conhecemos ele e suas histórias através de mensagens, fotos, relatos de outros personagens. Aqui vimos que ele foi mordido, tinha ainda mais ou menos 1 hora até de fato se transformar. O Joe disse que levaria até Gale, mas era mentira. O Eugene aqui na série foi interpretado pelo ator Joe Pantoliano, que fez Os Goonies, Matrix, Bad Boys, e aproveitando, a Gale foi interpretada pela atriz Catherine O'Hara, que fez Beetlejuice, Esqueceram de Mim e agora O Estúdio do Apple TV+, que sendo bem sincero, é uma das minhas séries favoritas desse ano, eu tô adorando e sério, eu não perco um episódio. Se você não tá vendo, fica a dica. Pra provar pro Joe que o Eugene ainda assim teria tempo, a Ellie usa a mesma tática que usaram com ela lá na primeira temporada, que vimos os vagalumes usando. E vendo que daria tempo, o Joe vira e promete pra Ellie que vai levá-lo para Jackson. Ele promete, mas era uma mentira. E ele fazer isso fez a Ellie ter certeza que ele também mentiu sobre o que rolou no hospital. Eu acho que todos concordam. Nesse caso, o Joe vacilou. Ele vacilou porque ele mentiu em 2 momentos. Ele mentiu pra Ellie, prometendo pra ela que ia levar o Eugene para Jackson e, era mentira. E depois mentiu pra Gale pra tentar diminuir a barra, mas ainda assim era mentira. Antes de matar o Eugene, ele até fala: quando você ama alguém, você vai sempre ver o rosto dela. O que vale pro Eugene, vendo o rosto da Gale antes de morrer, mas também serve pro próprio Joe, que aprendeu a ver a Sarah e também a ver a Ellie. Enquanto isso rolava, a Ellie foi pegar a estrela e também o cavalo do Joe. Assim, aproveitando, eu duvido, conhecendo a série do jeito que eles funcionam, eu duvido que a Ellie e Dina vão voltar pra pegar a estrela, que coitada tá lá sozinha na sala de música, que elas vão lembrar, sequer lembrar da estrela. Então, pois é, cara. Se Dina e Ellie esquecem da estrela e, pelo visto, vão continuar esquecendo, eu não esqueço e sempre lembrarei. Logo depois, temos a cena do Joe mentindo para Gale, a Ellie não deixando, contando a verdade e os dois ali brigando. Só dela ver ele mentindo com a mesma frieza que ele mentiu sobre o hospital, dele fazendo isso 2 vezes seguidas, ela sacou que o Joe mentiu. E mesmo sem saber a verdade, os dois, eles brigaram. Agora eu quero saber de vocês. Sabendo desse contexto e do que viria depois,
Vocês acharam que a série acertou em ter cortado a cena do hospital? Porque, sendo bem sincero, cara, na narrativa da série, eu acho que desse jeito funcionou, tá? Sendo bem honesto com vocês. Mas isso não quer dizer que seja melhor do que no jogo. Na noite de Ano Novo, vimos o Joe conversando com o Tommy e com a Maria. Com a Maria falando que o Joe é família e que família se ajuda quando precisa. Aí eu fiquei pensando, será que eles adicionaram essa cena do Joe sendo família e da Ellie, consequentemente, né, sendo família e que família se ajuda, pra explicar por que o Tommy saiu pra ajudar a Ellie, já que a Ellie é família? Eu só espero que isso também signifique caçar uma assassina. Talvez a maior polêmica do episódio foi que logo depois tivemos a cena da sacada. Como eu comentei no começo do vídeo, essa é a penúltima cena do jogo, e lá ela aparecer nessa parte tem total sentido. Mas como o contexto da série foi um pouco diferente, eles acabaram mudando. Até para não guardar a cena por 2, 3 anos, sabe? A cena em si é igual. O Joe fica ali tocando violão e, pô, essa música que ele toca é muito irada, até que a Ellie aparece e os dois conversam. Vale a pena dizer que depois dessa cena, a Ellie pegou o seu violão de volta, como vimos, né, no quarto dela lá no segundo episódio. Na conversa, além do Joe estar bebendo café na mesma caneca que ele bebe no jogo, ele menciona que foi vergonhoso o que ele fez para ter em troca do café. Igual, né, ele diz no jogo. Agora, o que ele fez para conseguir o café fica em aberto. Mas eu acho que todo mundo pensou na mesma coisa. A cena da conversa é igualzinha no jogo e na série. A única diferença é que na série eles adicionaram, né, o Joe confessando o que ele fez no hospital. Eu quero chamar atenção não só para isso, mas o Joe confirmando que sim, teria uma cura para o Cordyceps. No jogo, ele só fala que fazer uma cura acabaria matando a Ellie, mas ele não confirma desse jeito que, olha, se a Ellie morresse naquele contexto, sim, haveria uma cura para o Cordyceps. E assim, eles terem colocado essa cena do Joe confirmando que sim, foi uma confirmação do Neil Druckmann que sim, se o Joe não tivesse matado todo mundo, daria sim pra fazer uma cura para o Cordyceps, embora a Ellie morreria por conta disso. Mas sim, poderia ter uma cura, mas né, não pode mais. Outra adição foi o Joe confessando que ele ama a Ellie, até dizendo que ama ela tanto que é de uma maneira que ela nem consegue entender. No jogo, ele nunca diz que ama a Ellie. Ele, claro, ama ela e demonstra isso em todos os momentos, mas ele nunca fala. Aqui não. Aqui ele falou, isso justamente, ó, fez a Ellie quebrar e fez ela perdoá-lo. Aqui ela fala que vai tentar, mas sim, ela perdoou o Joe. E até se conectando com o começo do episódio, o Joe fala que espera que a Ellie seja uma mãe, ou melhor, um pai, né, como ela diz no quarto episódio, que ela seja um pai melhor do que ele foi com ela. E considerando que a Dina tá grávida e a Ellie teoricamente vai ser pai, vamos ver como ela vai sair. O episódio termina com a Ellie chegando no teatro muito abalada após matar a Nora. Eu só espero que, assim como no jogo, tenha essa cena, porque essa cena é essencial para a história e, sinceramente, não pode faltar no 7º episódio. Outra coisa essencial é que esse vídeo, onde eu faço um bate-papo logo após o episódio. Então, assim, é um bate-papo mais divertido, mais descontraído, e eu tenho certeza que você vai gostar. Então, se você não viu esse vídeo, clica aqui que eu tô te esperando.